Bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados. Nesta aula, introduzir-se-á uma linguagem de especificação de tipos de dados abstratos. O tipo pilha de inteiros será utilizado para exemplificar as várias componentes da especificação de tipos de dados abstratos. Qualquer tipo de dados de uma linguagem de programação tem dois elementos. Um género, identificando o conjunto de todos os elementos que podem ser considerados um tipo de dados, e 2, um conjunto de operações sobre esses valores. Por exemplo, o tipo boolean do Java refere o conjunto de todos os booleanos e um conjunto de operações i, ou, not, etc. Os elementos desse conjunto têm as representações true e false e as operações i, ou, not, etc. operam de forma usual. Isso significa que, se quisermos representar um tipo de dados diferente daqueles que estão pré-definidos numa linguagem de programação, devemos esclarecer muito bem todos estes aspectos. Vamos, portanto, introduzir uma linguagem de especificação de tipos de dados abstratos que nos permita definir tipos de dados de modo rigoroso e independentes de uma qualquer linguagem de programação. A linguagem permite descrever um tipo de dados abstrato utilizando a seguinte estrutura. 1. Cabeçalho, onde se define o nome do tipo de dados abstrato e se refere a outros tipos de dados necessários para defini-lo. 2. Géneros, onde se refere os conjuntos de elementos do tipo de dados abstratos. 3. Operações, onde se define as assinaturas das operações do tipo de dados abstratos. 4. Axiomas, onde se define a semântica das operações do tipo de dados abstrato. 5. Pré-condições, onde se define as restrições das operações. Vejamos então, como exemplo, a especificação do tipo de dados abstrato pilha de inteiros. O cabeçalho refere o nome do tipo de dados abstrato, pilha de inteiros, e refere ainda que se utilizam os tipos de dados boolean e int necessários para a definição deste tipo de dados abstrato. Refere-se depois, na secção géneros, os conjuntos de elementos do tipo de dados abstrato pilha de inteiros. De seguida, definem-se as assinaturas das operações do tipo de dados abstrato. A operação nova representa a pilha sem elementos. A operação sobrepõe coloca um inteiro no topo de uma pilha, obtendo-se assim uma pilha maior. A operação retira elimina um inteiro no topo de uma pilha, obtendo-se assim uma pilha mais pequena. A operação topo devolve o inteiro que está no topo da pilha. A operação vazia confirma que a pilha tem ou não elementos. Falta representar os elementos do conjunto de pilha e o modo como as operações operam, isto é, a semântica das operações. Vejamos então como representar todos os elementos do conjunto de pilha. Com as operações apresentadas podem ser escritas expressões que representam elementos. Por exemplo, a expressão nova representa a pilha sem elementos. A expressão sobrepõe de 9 a 3 representa a pilha com o inteiro 3. E a expressão sobrepõe de 9 a 3, 5 representa a pilha com o inteiro 3 na base e o inteiro 5 no topo. Claro que há mais representações das mesmas pilhas. Por exemplo, a pilha nova pode ser também representada por retira de sobrepõe de 9 a 3 e retira de sobrepõe de 9 a 3, 5. Estas igualdades são intuitivas, mas não foram formalizadas. Por outro lado, também intuitivamente sabemos que as pilhas representadas por nova, sobrepõe de 9 a 3 e sobrepõe de 9 a 3, 5 são todas diferentes. Como representar formalmente estes factos? Convencionaremos que algumas operações terão um papel especial na representação dos elementos, as operações construtoras. As operações construtoras permitem, por geração de expressões, representar todos os elementos do género. Assim, quando nada é dito em contrário, qualquer expressão diferente, utilizando as operações construtoras, representa elementos diferentes do género. No exemplo do tipo de dados pilhas de inteiros, ao optarmos por referenciar as operações nova e sobrepõe como operações construtoras, estamos a indicar que qualquer pilha de inteiros que se possa idealizar corresponde a uma expressão utilizando as operações construtoras nova e sobrepõe.
Estamos também a assumir que qualquer expressão diferente, utilizando as operações nova e sobrepõe, representa pilhas diferentes. Por exemplo, uma vez que as expressões sobrepõe de nova 3,5 e sobrepõe de nova 5,3 são diferentes, então representam pilhas diferentes. Voltando à especificação de pilhas de inteiros, a representação dos elementos do tipo pilha faz-se indicando quais das suas operações são construtoras. As restantes operações não construtoras denominar-se-ão operações acessórias. Na especificação, falta representar a semântica das operações acessórias, isto é, como estas operações operam para todos, mas todos os elementos do seu domínio. Isso faz propondo igualdades que representem a nossa intuição na secção Axiomas. Comecemos por experimentar definir a operação vazia. Por exemplo, as seguintes igualdades formalizam a nossa intuição. Vazia de nova igual a true. Vazia de sobrepõe de nova 1 igual a false. Vazia de sobrepõe de nova 2 igual a false. Vazia de sobrepõe de nova 2, 1 igual a false. Vazia de sobrepõe de nova 1, 2 igual a false. Contudo, os elementos do domínio pilha da operação vazia são, como vimos, representados por todas as diferentes expressões utilizando operações construtoras. Uma vez que o número de tais expressões é infinito, se quiser representar completamente por igualdades a operação vazia, é necessário um mecanismo de generalização conveniente. Por utilização de variáveis, podem ser definidas expressões cujas formas sintáticas representam vários elementos do género. Considere-se as variáveis p do tipo pilha e as variáveis n e m do tipo int. As expressões da forma sobrepõe de nova m representam as múltiplas pilhas apenas com um elemento. Já as expressões da forma sobrepõe de nova n m representam as múltiplas pilhas com dois elementos. Por outro lado, expressões da forma sobrepõe de p n representam múltiplas pilhas com pelo menos um elemento, isto é, todas as pilhas não vazias. Podemos, portanto, falar genericamente de todas as pilhas de forma económica através de duas expressões, a nova e sobrepõe de Pn. Voltemos à definição semântica da operação vazia. Com o mecanismo de generalização anterior, podemos agora definir completamente esta operação através de duas igualdades, que formalizam a intuição de que a pilha nova está vazia e uma pilha não vazia não está vazia. A operação topo tem, contudo, uma limitação quando aplicada à pilha nova sem topo, mas numa pilha não vazia dá o último inteiro lá colocado. A operação retira também tem uma limitação quando aplicada à pilha nova, mas numa pilha não vazia dá a pilha sem o último inteiro lá colocado. Nas pré-condições, deve mencionar-se essas limitações pela positiva, realçando as situações em que as operações não têm restrições. Na especificação pilha de inteiros, as secções axiomas e pré-condições esclarecem a semântica das operações e as suas restrições. Nesta aula, apresentou-se uma linguagem de especificação de tipos de dados abstratos. O tipo pilha de inteiros foi utilizado para exemplificar as várias componentes da especificação de um tipo de dados abstratos. Adeus e até à próxima aula.